Olá, tudo bem? Eu sou Ângela Fernandes, massagista profissional a nível erótico e sensual e atendo aqui na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Atendo aqui no espaço Ângela Massagem, um ambiente aconchegante e tranquilo, com o sigilo que você precisa e a qualidade que você merece. Para você que está procurando o autodescobrimento, conhecer e manter o seu autocontrole, você que busca expansão sensorial através do toque e você que está pensando em aumentar a sua libido, tá bom? Além disso, a gente não pode esquecer que todas essas técnicas vão te proporcionar e te beneficiar uma melhora a curto e longo prazo, dependendo de como que vai ser a sua entrega dentro desse mundo mágico das massagens sensuais, tá? Prezando sempre pela privacidade dos meus clientes, tá bom? Eu estou começando esse canal agora para desmistificar alguns assuntos dentro do mundo erótico e sensual voltado para as massagens, tá bom? Visto que ele é bem amplo e tem fetiches, tem vários outros assuntos dentro do mundo erótico. Mas o meu é voltado para o nicho de massagem erótica e sensual, que envolve tanto as técnicas da massagem tântrica, quanto as técnicas da massagem Nuru, que é a massagem corpo a corpo. E junto com elas também vai inserindo todos os benefícios que a massagem relaxante encaixados dentro dos dois atendimentos que eu proporciono está envolvido, tá bom? Todas elas são relaxantes e uma é mais erótica, outra é mais sensual, uma é um pouco mais invasiva, de mais contato, e outra é mais sensitiva, deixando o momento somente para a pessoa, sem nenhum tipo de interação comigo, tá bom? E além disso, eu vou trazer para vocês algumas informações, algumas curiosidades, talvez situações engraçadas que acontecem dentro do nosso nicho. E eu espero que vocês fiquem à vontade, se inscrevam aqui para acompanhar os próximos vídeos, que vai ter muita novidade. E eu espero que vocês gostem desse formato, tá? Bom, agora eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, tá? Eu sou do Nordeste e aqui em Uberlândia tem 6 anos que já estou atuando com as técnicas de massagem erótica e sensual, tá bom? Mas eu não comecei com as massagens exatamente há 6 anos, nem comecei aqui. Eu comecei ainda lá no Nordeste, bem no início da minha juventude, ali com os meus 18, 19 aninhos, quando uma amiga me convidou para trabalhar numa clínica de estética que ela tinha, e eu fiquei com a parte de massoterapia. Ela pagou um curso para mim, para eu me especializar e começar os atendimentos. Então lá tinha todo tipo de público, como em qualquer lugar. Homens, mulheres, e tinha a área de estética e tinha essa parte da massagem relaxante. Mas em um dado momento, depois de algum tempo trabalhando lá, apareceu um cliente e me convidou para conhecer um outro espaço que ele achou que eu me encaixaria melhor lá, que seria uma casa de massagem. Porém, não é uma casa de massagem como a gente conhece aqui, que são meninas acompanhantes que trabalham nela. E em um outro vídeo, inclusive, vou trazer para vocês como surgiu o termo nomenclatura de casa de massagem para garotas de programa. Tem um motivo, tá? E não começou aqui no Brasil, essa guerra é antiga. Mas, retomando o nosso assunto, eu saí dessa clínica de estética e fui para essa casa de massagem. Lá realmente era massagem. Tinha a massagem relaxante tradicional e a massagem tailandesa. Quem chegava das meninas novatas sempre ficava com a parte relaxante. Mas como eu já tinha bastante domínio e técnica, não era iniciante, eu já entrei também para as massagens sensuais, que era massagens a 4 mãos, com a técnica tailandesa, mas não a técnica de Thai massagem, que é diferente da tailandesa, tá? A tailandesa é uma massagem feita com os seios, ela também é sensual. Mas ela é bem menos divulgada porque a Nuru, ela já engloba todas essas técnicas com o corpo, incluindo os seios. Porém, lá não era Nuru porque não tinha massagem com as pernas, não tinha massagem com o bumbum, não tinha aquele contato mais completo. Era realmente somente com os seios, ora feito na maca, ora feito no futon, que é uma espécie de colchão japonês adaptado no chão, tá? Que eu também tenho aqui no meu espaço. E depois de algum tempo ali, eu tinha outros planos. Eu era muito jovem, tinha vontade de viajar, de conhecer outros lugares. Eu sempre tive uma vocação para dança,
Então, desde pequenininha eu dançava e eu tinha um sonho de fazer pole dance. Mas como naquele tempo era bem difícil ainda, eu trilhei bastante até chegar lá. Então, eu comecei dançando em banda. Depois eu fui para Gogo Girl e Lavacar Sex, e de lá uma amiga me chamou para dançar numa boate, tá? Então não tinha eventos como hoje tem no Brasil todo de pole dance, tem eventos só de pole dance, aos quais eu já participei posteriormente, mas naquele tempo não tinha essa ampla divulgação e o pole dance ainda não era reconhecido como um esporte e nem como uma válvula de escape ou como um exercício tal qual academia. Parou um pouquinho, mas eu vou continuar daqui só para lembrar o nome. Daquele povo que fica pulando para cima e para baixo, naquele. Tal qual CrossFit também, e como outras modalidades que as pessoas usam para se exercitar. Atualmente no Brasil, o pole dance virou também uma forma de fazer exercício, de manter a forma, de sair do sedentarismo e qualidade de vida também. Então uma amiga me levou para uma boate onde eu conheci o pole dance e comecei dançando bem amadoramente. E então eu fui treinando até sair da minha cidade e ser trazida inicialmente aqui para Minas Gerais, mas fui para Unai. Aí de Unai eu conheci Uberlândia. Então Uberlândia para mim foi o meu ponto de arranque. Ali foi para mim foi o ponto inicial, na casa onde eu estava, que eu fui muito bem acolhida, foi quando eu fui reconhecida de verdade como uma dançarina profissional. Então o dono de lá me deu esse aval e eu comecei a dançar mais profissionalmente ali até que eu consegui o que eu tanto queria, que era viajar outros estados, outras cidades com os meus shows. Deu tudo certo. Em 2017 eu parei um pouquinho porque estava bem cansativo. A gente vê as pessoas em vídeos, vê na TV, vê o glamour, a gente não conhece os bastidores. Os bastidores é bem cansativo, é bem estressante. Eu estava ficando cansada de estar viajando, de não parar, de não ter tempo, de não ter vida. Então eu comecei a cogitar voltar para as massagens. Então eu tinha a ideia de fazer outros cursos, alugar um espaço para mim, isso lá no sul, onde eu estava morando. Mas eu conheci uma pessoa, essa pessoa meio que me barrou nessa ideia, eu fiquei 2 anos parada, mexendo com outros tipos de serviço e infeliz, porque não era aquilo que eu queria. Eu ainda tinha dentro de mim a vontade de seguir com os meus planos. Então eu acabei saindo de lá e voltei para cá, para Uberlândia, em 2019, quando eu comecei de novo com as massagens. Então foi uma época assim, bem conturbada, de transição, e como eu já estava bem desabituada, eu tive que fazer mais alguns cursos, fiz algumas pesquisas e comecei com a massagem. Então, em 2019, ainda não estava tão avançado aqui, ainda não tinha tantas meninas trabalhando com massagem também nesse nicho, tá? Erótico sensual. Tinha na internet, quando você pesquisava, tinha apenas uma delas, que é a pioneira da massagem tântrica aqui em Uberlândia. E eu senti um pouquinho de medo, mas ao mesmo tempo eu pensei, eu acho que tem espaço para todo mundo, basta a gente saber se posicionar. Foi o que eu fiz. E de lá para cá, eu vim trocando de lugares até eu conseguir chegar e conhecer o espaço onde já estou há 3 anos. Tem 3 anos que eu já estou aqui, nesse local. A priori, quando eu voltei com as massagens, eu gostava da questão de fazer a massagem, de sentir as pessoas saindo de lá relaxada, mas eu não conhecia o mundo e não via o lado da massagem erótica sensual como terapêutica. Eu não via os benefícios dela a longo prazo, porque mesmo eu trabalhando com a massagem no início de 2019, 2020, ainda era um tabu. Em tão pouco tempo teve um avanço gigantesco aqui na cidade que as pessoas começaram a mudar essa percepção de fazer a ligação direta de massagem erótica sensual com um programa. Então, assim, existe um abismo gigantesco de diferença entre um programa e uma massagem erótica sensual. Mas, retomando o assunto, eu comecei a entender os benefícios que isso trazia para as pessoas que eu atendia. Eu comecei só com o público masculino. Fui passar para o feminino com o conhecimento, pesquisando, com o estudo e entendendo a necessidade psicológica, não física, que essas pessoas tinham de buscar pela massagem
e o tipo de conforto que aquilo trazia para elas depois. Então, meio que realmente é uma terapia. Eu não vou me aprofundar nesse assunto agora, porque vão ter outros vídeos especificamente voltados só para desmistificar estes assuntos. Então, é bem complexo, não dá para eu falar tudo nesse vídeo de agora, tá bom? Então, eu comecei, depois que eu percebi isso, eu descobri algo dentro de mim. Então, o mundo da massagem ele se tornou tão interessante ao ponto de que eu me descobri dentro disso. Então, eu ainda não descobri tudo. Cada mês que passa, cada semana que passa, eu descubro alguma coisa diferente, algo novo em mim. Porque não é só fazer um curso, findar ele, começar a trabalhar com isso, que você já é uma profissional excelentíssima, gente. A experiência é tudo. Uma pessoa que leciona qualquer tipo de curso, você vai aprender o que ele passou para você. Nem sempre um professor passa tudo o que ele sabe para os seus alunos. Os alunos sabem o que ele passou, mas não o que ele sabe, tudo, de fato. Então, experiências são individuais. Às vezes o público com o qual o professor trabalhou, o ano em que o professor esteve trabalhando ou lecionando, é diferente do momento atual em que ele está dando aula, está lecionando ou está ensinando algo. Às vezes alguma coisa pode ter mudado, pode ter melhorado, e você só vai saber trabalhando, atendendo, atuando na área. Isso é muito interessante, aí que está a questão da evolução. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a me descobrir, a me conhecer. É aí que entra o autoconhecimento. Ele não é só para os meus clientes, para as minhas clientes. Ele vem para mim também. Eu vou me descobrindo, eu vou descobrindo as pessoas, eu vou conversando, eu vou sabendo de situações, separações que para mim, na minha cabeça, não existia. Por exemplo, hoje eu atendo casais, eu não atendi ainda. Foi uma cliente que me abriu a mente para fazer esse atendimento. Porque eu tinha a mente muito fechada para essa questão de abrir espaço dentro de um relacionamento para uma terceira pessoa, independente de como ela entrasse. Mas quando eu entendi, também vou gravar um vídeo posteriormente falando só sobre esse assunto. Como eu mudei a minha cabeça, quem virou a minha chave para eu ter outra visão sobre casais que buscam aventuras fora do relacionamento. Para mim foi algo interessante, então para quem tem a mente fechada ainda, pode ser que vai destravar sua mente como destravou a minha também. Mas dando continuidade ao assunto, então esse autoconhecimento ele vem através da experiência que a gente tem com situações, com pessoas dentro do nosso nicho. Então isso foi me abrindo vários leques e foi me levando mais e mais e mais para frente, foi abrindo muito mais abas para que eu conseguisse trabalhar dentro disso. E foi quando eu percebi que eu amo dar prazer. Não o prazer que vocês entendem como prazer, como 90% das pessoas entendem, que tem a ver com sexo. Gente, prazer não tem a ver com sexo. Até gravei um vídeo esses dias para trás no meu Instagram, falando sobre a percepção que eu tenho atualmente sobre ter prazer. E eu sinto muito prazer quando eu vejo que consegui ajudar alguém a alcançar alguma coisa que ela estava buscando. Isso vai para minha vida toda, mas aqui dentro do meu espaço, quando chega uma mulher, quando chega um homem frustrado, inclusive vou citar um exemplo de um cliente que veio, ele já estava separado já há algum tempo e ele não conseguia se relacionar com ninguém. Todas as meninas que ele chegou a contar, que foram 3 ou 4, que ele tentou ir literalmente para a cama, ele não conseguiu. Um não conseguiu chegar lá e as outras vezes ele literalmente broxou, sabe? Então não subiu. Os amigos dele, alguns com quem ele comentou, começaram a falar para ele que estava broxa, que ele estava com disfunção erétil, não sei o que, aquela coisa toda que a macharada comenta, né? E foi quando ele começou a pesquisar sobre massagens, chegou até mim. Aqui, nesse sofá, sentam os meus clientes. Eu fico de onde está sendo gravado, sentada na maca, onde eu tenho a anamnese, uma conversa preliminar antes de iniciarmos o atendimento, para eu entender quem está ali comigo, o que traz a pessoa ao meu espaço e saber como conduzir aquele atendimento. As técnicas são sempre as mesmas, o itinerário é quase sempre o mesmo, mas a forma de aplicar muda de acordo com quem está aqui conversando comigo. Então, ele chegou aqui, nós conversamos e eu fui tentar explicar para ele dentro das minhas experiências, dentro das minhas vivências, o que poderia estar acontecendo. A sociedade meio que colocou na mente que o homem não pode broxar. Se ele broxou, ele é o quê? Viado.
ele é gay. Não é isso, gente. Outra coisa que a sociedade impõe. Se a pessoa gosta de estímulos na parte de trás, os homens, no caso, é gay, é viado. Gente, não é. Nosso corpo, ele é dotado de áreas erógenas, independente se é homem ou se é mulher, o prazer, ele não vê sexo, tá? Mas enfim, voltando ainda a essa experiência que eu tive, eu falei pra ele, olha, vamos fazer a massagem, não se preocupa com nada, eu vou começar a fazer os toques em você, e no final a gente conversa novamente para eu saber como que você está se sentindo. Se não houver ereção, não tem problema. Ele estava muito preocupado com isso. No final da sessão, sabe o que nós descobrimos juntos? Que não era uma questão de ele não ter mais atração por mulher, de ele estar broxa por algum motivo. Gente, simplesmente, ele não tinha conexão com nenhuma das mulheres com as quais ele tinha se envolvido. Ele é um tipo de homem que ele não gostava, ele nunca foi de estar saindo com uma e com outra, comendo igual os amigos dele falavam, não, vai na boate, pega uma, trans, vai na outra, pega lá. Não, você tem que sair comendo todo mundo, não pode parar não, logo tu vai acostumar. Ele falou que não ia acostumar, porque ele é uma pessoa que se envolve, ele gosta de reciprocidade, ele quer saber que a pessoa está gostando dele, não pelo que ele é ou pelo que ele tem, mas ele gosta de que encaixa o assunto, o tesão dele é parecido com o meu. Eu não sinto tesão em corpo. Pode ter o homem mais belíssimo aqui na minha frente. Eu sou hétero, tá? Apesar de ter mulher. O homem mais perfeito aqui, aquele tipo que toda mulher olha e baba. Eu não vou babar no cara enquanto ele não abrir a boca para falar comigo. E eu saber como que funciona o cérebro dele. E se as nossas opiniões batem. Se isso não acontecer, não tem interesse, não tem tesão, não tem beleza, não tem nada. E eu gosto muito da questão das massagens porque eu tenho essa sensibilidade também da questão do toque, da preliminar antes de acontecer qualquer tipo de ato. Eu não sou aquela mulher que gosta de ir pra cama e vamos lá, toma, não funciona assim comigo. Então, assim como tem mulheres que gostam muito de não, o cara tem que ser isso, tem que saber pegar, esculachar, tem mulheres que não gostam. E com o meu cliente aconteceu mais ou menos isso, ele descobriu ali que não era uma questão de não sentir ereção por mulher, porque ele estava com algum tipo de problema sexual, não era. Era só uma questão de incompatibilidade. E o mais incrível, a conexão dele, gente, não foi comigo. Ele não sentiu tesão em mim. É por isso que eu falo e vou enfatizar isso aqui. A massagem erótica e sensual não é uma massagem do cliente ou da cliente comigo. Não sou eu que sou a estrela daqui. A estrela daqui é você consigo mesmo. Então é um encontro. Por isso que eu falo, a massagem erótica sensual, ela é autoconhecimento, ela é autocontrole, ela é autoestima, ela é você. É você encontrando com o seu eu interno. Quando a pessoa sente tesão, quando a pessoa sente prazer, eu manipulei algumas áreas dela, eu preparei o corpo e o psicológico dela antes de tudo acontecer. Então ela fica maravilhada com tudo que o corpo dela pode proporcionar para ela, aliado com a mente. Então assim, muita gente não gosta de massagem. Eu já atendi vários clientes aqui que fizeram a massagem e falaram, pô, é legal, mas eu gosto mesmo, entendeu? Então é uma questão de gostar, por isso que tem público para tudo. Porque a massagem, ela é para todos, mas nem todos são para massagem. Então é isso que eu quero tentar trazer aqui para vocês consigam entender a diferença de massagem com programa. O que é que uma massagem proporciona que um programa não proporciona, tá? Então, pessoas como nós, que somos atraídos por toque, somos atraídos por conexão, quando a gente se encontra com nós mesmos, é uma sensação extraordinária. Isso muda muita coisa no nosso pensamento, no nosso psicológico. Então, assim, eu me conheci e eu amo trazer pessoas aqui iniciante. Eu acho que até comentei no meu Instagram várias vezes. Eu amo trabalhar com iniciante. Se eu atendo um cliente 3 vezes, muito seguida, já fico meio... Ai, tá bom, demora um pouquinho mais pra vir dar espaço pra gente nova. Porque assim, uma vez que você mostra pra pessoa, ela tem um leque absurdo pra levar isso pra vida dela, pra esposa, pra namorada, pras mulheres que ele sai, que tem gente que assim, gosta de estar com uma e com outra. E as mulheres idem. Já atendi mulheres que tinham acabado de sair de um relacionamento e vieram fazer a massagem porque foi a válvula de escape que elas encontraram, nunca tinham feito. E eu sempre deixo todo mundo à vontade, se familiarizando com o espaço, se familiarizando comigo, fazendo elas fechar os olhinhos e concentrar nelas mesmas, esquecer da minha presença aqui. Eu sou só um detalhezinho, elas são a estrela. Então, uma vez que elas saíram daqui realizadas, a mente delas mudou totalmente.
E elas levam esse momento para a vida delas, para os relacionamentos dela, para os ficantes delas, para os amantes dela, tem isso também, tá? Eu não tô aqui para julgar ninguém, eu tô só para ajudar e fazer a diferença na vida e no psicológico das pessoas e também mudar a minha, porque cada vez que eu conheço uma história diferente, que eu vou entender aquela história e eu consigo ajudar a pessoa naquilo, eu fico feliz. Então eu gosto de novidades, eu gosto de pessoas novas, eu quero tentar atingir o maior número de pessoas possível para induzir elas a procurarem pela massagem, a pesquisarem mais, a tirar esse tabu, esse mito, esse bloqueio que elas têm dentro delas de que toda massagem erótica é sacanagem. Eu não estou falando aqui que todo mundo que trabalha com massagem erótica é profissional, que toda massagista erótica é competente. Não, gente. Em todas as profissões existem profissionais muito bons, profissionais medianos e profissionais ruins, mentirosos e enganadores. Todas. Na massagem erótica sensual não é diferente, tá? Então, perguntem sempre, conversem bastante, pesquisem muito e quando vocês entenderem o que vocês precisam e decidirem, nossa, realmente eu estou precisando de uma massagem erótica sensual, façam bastante perguntas para quem vocês escolheram para ser a sua massagista ou sua massoterapeuta, certinho? Então foi assim que eu cheguei aqui, com essa satisfação, com essa vontade. E na semana passada eu tive uma pergunta que eu fiquei ansiosa para falar aqui para vocês. Uma cliente minha, deitada já quase no final da massagem, antes da parte tântrica, já finalizando a relaxante, ela perguntou para mim, de todas as profissões que eu já tive, qual que eu fiquei mais satisfeita? E eu falei para ela, olha, a dança me realizava muito, porque eu amo dançar. Mas como massagista, hoje eu tô na melhor fase da minha vida, em tudo. Como pessoa, como profissional, na minha vida sexual, tipo, tá tudo muito perfeito, posso até falar assim. Eu sou muito realizada nessa profissão. Então, a pessoa, para se dar bem mesmo, ela tem que gostar disso, ela tem que gostar de levar algum tipo de solução para quem está pedindo, quem está trazendo um problema para ela. Não só chegar, joga a pessoa na maca, joga no futon, faz uma massagenzinha ali pensando em outra coisa e paga aqui, tchau, e vai lá se focar no dinheiro. O dinheiro é muito importante, é óbvio. Não tem como você entregar um trabalho assim. Mas levar para a pessoa o que ela está precisando é o essencial. Então, assim, esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas não tinha como reduzir para explicar sobre o que me fez entrar para massagem, o que me fez sair inicialmente, o que me fez voltar, o que me prende nela. Então é isso. Muito obrigado para quem chegou até aqui e se inscrevam no canal. As minhas redes sociais vão estar aqui na descrição, tá? É só chegar lá e me acompanhar que vai ter muita coisa bacana, muita novidade. E os assuntos que eu falei, vai ter bastante coisa interessante aqui. Nos comentários, se vocês tiverem interesse, dúvidas, perguntas e queiram ver algum vídeo do interesse de vocês, alguma dúvida de vocês, escrevam aqui nos comentários, que eu vou estar lendo todos eles. Se possível, respondendo também, quando forem comentários interessantes, tá bom? E vou posteriormente estar gravando vídeos baseados nas dúvidas que vocês têm, se estiver dentro do meu nicho, é claro. Bom, então é isso. Beijinho. E quem é aqui de Uberlândia, gente, faz agendamento, vem conhecer o espaço aqui da Ângela, vem se sentir outra pessoa. Eu gosto disso, de tornar pessoas comuns incríveis, bom?